vai pagar um preço de qualquer forma, né? Minha empresa vale mais agora do que quando o dia começou. Você só vai ter uma empresa feliz se você for feliz. É isso aí, comandante. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. O meu é Gustavo Sutti. E eu sou Marcelo Germano. É isso aí. Nesse episódio aqui nós temos um convidado muito especial. É um convidado especial mesmo, Gustavo Sutti. Gustavo Sutti tá trazendo surpresas aqui para os comandantes que estão ouvindo a gente, né? É isso aí. O Gustavo Sutti, ele é fundador do Conselho Mudando o Jogo. Mas ao invés da gente falar aqui quem é o Gustavo Sutti, eu vou convidar ele para se apresentar aqui. Antes de ele se apresentar, deixa eu falar uma coisa aqui, Rô. Gente, olha só. A gente começou esse episódio com um objetivo. E o objetivo era criar um conteúdo que separassem os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. Ou, se você preferir, os adultos dos adolescentes ou as adultas das adolescentes. Então, presta atenção. E por que a gente trouxe o Gustavo Sutti? Porque ele vai explicar um pouco a história dele, mas ele trabalhou com empresários pequenos, médios e grandes, ajudando essas empresas, né, a crescerem. E ele entende neste cenário que jogo que os meninos ou as meninas jogam e que jogo que os adultos ou as adultas jogam. E ele vai trazer aqui pra gente. Então prepara a sua cabeça, prepara a sua mentalidade, que a gente vai discutir coisas muito interessantes aqui. Gustavo, meu amigo, se apresenta aqui para os comandantes que estão assistindo a gente. Marcelo, Rogério e comandantes, é muito bom estar aqui. Para mim é um prazer estar com vocês. A gente se conhece já há alguns anos e eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Eu sou um entusiasta do empreendedorismo e principalmente do pequeno e do médio empresário, que são para mim os grandes guerreiros que levam esse nosso país para frente, que pagam as nossas contas e que fazem as coisas acontecer. Eu gosto de dizer que somos nós que sustentamos esse país, porque mais de 70% Exatamente. dos empregos formais, ou seja, CLT no Brasil, são gerados em pequenas e médias empresas. Somos nós mesmos. Somos nós. Que fazemos contra tudo que vem, bom, enfim, toda a história que nós sabemos dos desafios de se empreender no Brasil. E eu sou esse cara entusiasta, eu sou um cara que acredita muito que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho, eu baseio minha vida nisso. Tem uma frase de um poeta que eu gosto muito, chamado Khalil Gibran, que fala o seguinte, que trabalho é o amor que se tornou visível. E isso orienta a minha vida, isso orienta já há muitos anos a minha vida, em como que eu posso ajudar os empresários a serem felizes no trabalho, a viverem esse seu amor através do trabalho. E aqui eu não estou falando de amor romântico, estou falando de amor como uma expressão do que você tem melhor para dar para o mundo, né? Aí eu sou professor de MBA falando disso, de cultura organizacional, de propósito. Eu sou pai do Pedro e do Rafael, dois adolescentes maravilhosos. Sou corredor de montanha. Adoro subir um morro correndo, adoro abraçar árvore. Às vezes eu abraço de frente na descida, dói um pouco. Mas é bom. Muito bom. Ônus e bônus como um todo. Isso, né? Quem gosta de esporte radical tá sujeito, né? É igual empreendedorismo, se você for ver, né? Empreender é correr risco. De vez em quando a gente toma uns tombos, né? De vez em quando a gente tromba com uma árvore. De vez em quando a gente já trombou com várias, né, Rogério? Com algumas. Você, como empreendedor nas suas empresas, você trombou com muitas mais árvores, né? Muitas. Nossa, já tive problemas importantes nas minhas empresas, né? Eu sou empresário, eu tô com 46 anos, eu sou empresário desde os 20. Faz 26 anos que eu sou empresário. Então já tive grandes momentos, já tive momentos bem difíceis e aprendi com todos eles, né? O que você acha que dói mais? Cair de bicicleta quando você está fazendo montanha e está na descida e bater com uma árvore? Ou quando tudo dá errado na empresa? Quando você tudo toma dá uma errado. Invertida, né? Quando tudo dá errado. Porque a sensação de fracasso é muito difícil, né, pra gente lidar. E ela faz parte. Mas para mim é o mais difícil aquela sensação de putz, eu não fui capaz, eu não consegui, caramba, como eu sou incompetente. E é interessante. A vergonha da família, a vergonha dos amigos, né? A vergonha do sócio da equipe, né, cara? A vergonha que dá, porque todo mundo olha pra gente esperando respostas, né? E da sociedade, né? Pô, difícil pra cacete. É verdade, né? E aí... Mas também tem bônus, né?
Tem. É por isso que a gente vai, né? Esse é o nosso bichinho, né? A gente tem eu costumo comentar com os empresários com quem eu trabalho, né? Essa é a nossa cocaína, né? A gente adora empreender, a gente adora o desafio, a gente adora a incerteza, com níveis diferentes de tomada de risco, mas dependendo do empresário, mas a gente gosta disso. Ninguém aqui queria ser CLT, ninguém queria aqui estar no funcionalismo público. Não porque seja pior ou melhor, só porque não cabe pra gente, né? Porque o cara que resolveu empreender, ele tinha, sei lá, um senso de liberdade, né? Ou vontade de fazer do próprio jeito, nos próprios meios. Enfim, né? Daria horas de discussão. Conquistar do próprio suor, né? Poder fazer. O Suti, tendo tido várias empresas, centenas de funcionários nas empresas, dezenas de milhões de reais de faturamento, vendido empresa, começado de novo, tendo sido conselheiro, né, de grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas, eu imagino não, eu sei, né, porque, enfim, a gente já se conhece já há um tempo, né, eu sei que no dia a dia você já lidou com vários empresários e você consegue hoje distinguir, né, a gente usou esse termo aqui, né, a gente consegue distinguir, né, os adultos dos adolescentes, né? E quando o negócio é a gestão empresarial, tocar um negócio ou ser empresário e esse tipo de coisa. A gente estava falando aqui na hora do almoço, antes da gente entrar aqui, que um dia, né, eu estava descendo aqui a ladeira aqui, eu e o Rogério, e eu fui reclamar de um negócio lá pro Rogério. É, né? um pequeno desabafo. Era um pequeno desabafo, tava reclamando, falou, pô, né? Todo mundo acha que pode chegar aqui em mim e falar, Marcelo, preciso te dar um feedback, eu tenho que ouvir o feedback, eu tenho que assimilar o feedback, eu tenho que ser um líder melhor, um dono de empresa melhor, não sei o quê. Mas quando eu vou dar o feedback para alguém, esse alguém que eu vou dar o feedback, ele, mas eu queria que você... Aí a pessoa chora, ou senão fala, não, você não devia ter feito isso na frente dos outros, mas todo mundo quando fala para mim, fala na frente dos outros. Aí tava falando disso daí, né, meio que me lamentando. O Rogério falou, Marcelo, você escolheu estar no topo, cara. Então... vira homem, né? Não num sentido machista do negócio, mas assim, cara... No sentido de, seja um adulto e assuma a tua posição. Isso. Então, cara, você escolheu estar no topo. E quando você está no topo, é assim que funciona. Se você não quiser estar no topo, se você quiser estar na base, aí você fica com mimimi. Porque na base tem mimimi, mas lá em cima tem que assumir a parada e resolver o negócio. Então, é isso, né? E aí a gente pode identificar padrões, né? Padrões das empresas onde as pessoas estão brincando de ser empresário, né? Ainda na fase, né, adolescente, não brincando no sentido de ser irresponsável nem nada, mas aqui está no caminho de aprendizado ou de maturação. E a diferença dos caras que não, né? Já desenvolveram a musculatura, já desenvolveram a maturidade para jogar um jogo profissional. Quais os paralelos que a gente tem para ver a diferença de um para o outro? Como que é o dia a dia? O dono de empresa médio, eu tento entender, ele é aquele cara que toma as decisões sozinhos, ele tem a tal da solidão do poder. Quando o cara joga um outro jogo, ele já não pode ser assim. Como que é? Conta pra gente. Legal. A história da solidão do poder é muito importante, né? E a gente já conversou inúmeras vezes sobre isso. E é uma grande dor mesmo. O que eu vejo dos empresários que decidiram jogar um outro jogo, eles decidiram resolver esse problema da solidão do poder. Essa é a grande diferença. Eles deram um jeito de resolver essa questão da solidão do poder. Como é que se resolve isso na maioria das vezes? Você precisa ter um grupo de pessoas que te ajuda a pensar. Você precisa. É engraçado que a gente muitas vezes a gente está falando aqui porque que as pessoas são empreendedoras, né? A gente não quer ter chefe, etc. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, a gente falou disso recentemente, verdade, gosta de ter chefe. No sentido de alguém te cobrando, alguém avaliando o seu resultado, alguém te puxando para um próximo nível. Alguém te desafiando. Te desafiando. E você tendo que prestar contas, então você precisa disso. Esse negócio é muito louco, né? Porque o cara fala, eu quero ser dono da minha empresa, eu quero ser dono, eu quero mandar, não quero obedecer ninguém, não quero dar ordens pra ninguém. Aí ele resolve fazer isso, ele fica na solidão do poder. Ele fala, pô, e agora como eu tomo essas decisões, tô sozinho, solidão do poder, um monte de coisa, tenho que resolver, não aguento.
Aí o cara pega, né? Mas ele quer ser dono, ele quer não sei o quê. Aí ele pega e vai jogar outro jogo. Aí ele vai mudar o jogo. Aí quando ele começa a mudar o jogo, ele contrata um mentor num primeiro momento, entra num grupo de empresários num segundo momento, num terceiro momento começa a trazer pessoas para aconselhar, né? E aí começa a entender que ele precisa profissionalizar. Aí quando entra no jogo de profissionalizar, aí ele vira empregado, né? Mais ou menos. Não é que ele vira empregado, mas a sensação que... Explica um pouco mais essa dinâmica, né? Eu acho super interessante. Teoria da agência, né? Teoria da agência. Academicamente a gente chama de teoria da agência. O que é isso? Assim, hoje existe no mundo empresarial, você tem esse mundo da governança corporativa, né? O que é governança corporativa? É como você governa a sua empresa, como que ela funciona, quais são os rituais, quais são os processos, de que maneira se tomam as decisões na empresa, e que eu consiga fazer com que a empresa funcione, que ela seja autogerenciável. Eu preciso de processo, eu preciso de governança. E dentro do mundo da governança corporativa, você tem uma figura que é o conselho de administração da empresa. E a gente ouve muito falar de conselho de empresas muito grandes, né? Então, conselho de Petrobras, conselho de Vale, etc. E tal. Existe. Agora, essa mesma figura você tem para empresas menores. Porque o conselho, para explicar para quem não conhece o que é o conselho de uma maneira muito simples, quem contrata e demite o CEO é o conselho. Então, o conselho está acima do CEO da empresa. Ah, entendi. Então, se eu tenho o conselho que vai avaliar o CEO, o conselho que vai... Mas eu sou o CEO da empresa. Pois é. Você sendo CEO, você tendo o conselho, você vai ter alguém avaliando o seu negócio. E aí você pode ser demitido. Você vai ter alguém te ajudando. Muito. Pensando estrategicamente, olhando números. Exatamente. Né? Traçando planos. Mas você, como dono da empresa e CEO da empresa, se você não entregar, o que acontece? Você pode não ser a melhor pessoa para estar nesse lugar. Roda mesmo, né? Pode rodar, porque aí você é o CEO da empresa, mas você é acionista. A gente conversa muito com... São dois chapéus. São dois chapéus. São dois. Você é CEO, você é acionista, e você pode ter o terceiro, de ser conselheiro. Então... Eu já tive nessa situação, numa das minhas empresas, eu era o CEO e, de repente, sabe quando eu olhei, tomando pancada pra caramba, eu falei, eu não sou o melhor CEO para minha empresa. Agora, eu tinha um salário de CEO, né? Um prolabore de CEO, eu tinha o status de ser CEO, eu tinha o cartão de CEO da empresa, isso é legal pra cacete. Só que eu não estava gerando retorno sobre o meu próprio investimento melhor. Como acionista... Como acionista, eu estava bravo comigo. Como CEO, você tinha o ego e a vaidade de ser CEO. É uma delícia. Como acionista, você olhava e falava, o CEO que está tocando essa empresa... Você tira o chapéu, deixa eu colocar o chapéu agora de acionista. Louco pensar nisso, o CEO que está tocando essa empresa não é bom. Não tá bom, não. Era outro chapéu. Aí você tem os pares, que são os outros conselheiros. Isso. E aí os outros conselheiros corroboram com a ideia. Fala, o CEO que está tocando essa empresa não é bom. Aí vocês falam, o que a gente vai fazer? Aí, como conselheiro da empresa, você fala, vamos demitir o CEO? Aí você fala, vamos. Ih, tem um problema, o CEO sou eu. Pois é, você sabe que em regras de governança em empresas maiores, eu sou conselheiro, eu sento no conselho de empresas multibilionárias e sou conselheiro de empresas pequenas também, empresa que fatura 3 milhões por ano, 5 milhões por ano. E empresa que fatura 3 bi por ano, né? Mas a melhor prática diz que você não deve sentar nessas cadeiras ao mesmo tempo, né? Porque, obviamente, você fica enviesado. Mas a empresa pequena não tem jeito. Por isso que eu sou conselheiro formado pela Fundação Dom Cabral. Eu olho o modelo de conselho tradicional e falo, eu não implanto isso nas empresas pequenas. Porque, é tudo conflitado numa empresa pequena. Então, o que precisa mesmo? Como é que se faz isso? O grande benefício do conselho é a multiplicidade de opiniões, de maneira sistemática. E o conselho é um lugar, um fórum estratégico, que a gente sabe muito bem. A operação come estratégia com farofa no café da manhã. Farofa. A operação é urgente, a gente é bom de operação. A gente monta as nossas empresas porque a gente é bom em fazer alguma coisa. E a gente quer ficar fazendo essa coisa. É outro jogo, a hora que você vai jogar o jogo de ser empresário. E é um outro jogo ainda, a hora que você quer ir para um próximo nível. Você quer, legal, gostei, eu quero vender a empresa. Eu quero expandir nacional, internacionalmente. Quero dominar o mercado. Quero dominar o mercado. É outro jogo, cara. É outro jogo. E me perguntam muito assim, tá bom, qual é o melhor momento para se montar um conselho? O melhor momento é antes de montar a empresa.
Porque você já monta a empresa com as... Já com o objetivo e a ambição de ser grande. Exatamente. E com direções claras. E com acompanhamento claro. Então, se você não montou antes de abrir, qual é o próximo melhor momento? É esse aí. É o que você está agora. É agora. Monta um conselho. Agora, esteja aberto, né? Porque vai ouvir. O lance aqui não é falar o que é certo ou o que é errado, porque a gente entende que tem objetivos diferentes, né? Muitas pessoas abrem empresa porque quer ter um lifestyle legal. Então o cara quer montar uma empresa, quer crescer, quer ganhar um valor, quer faturar um valor X, quer colocar um valor X no bolso, quer ter a casa em tal lugar, de repente um carro X, de repente ter um barco, né? E aí o cara tem um negócio que é lifestyle. A preocupação do cara não é eu vou dominar o mercado, eu vou ser o maior do mercado, eu vou crescer, ou eu vou, sei lá, vender a empresa, ou eu vou fazer IPO, né? Tem isso. Então, o mindset do lifestyle, que acredito que a maioria dos donos de pequenas e médias empresas brasileiras, o mindset dele é isso. É isso que eu quero, tá bom e não sei o quê. Este dono de empresa, ele pode conduzir os negócios de maneira eficiente ou não, né? Porque aí no dia a dia a gente sabe se é ou se não é. Mas ele cai nesse negócio, né? Ele vai estar sempre num ponto de inflexão, né? Vai. Ele fala, pô, me sinto sozinho na hora que as coisas acontecem, com quem que eu falo? Nossa, não consigo achar solução, né? E aí ele começa a querer entender outro jogo. Aí quando ele começa a querer entender outro jogo, aí ele olha e fala, pô, isso aqui é legal. Vou ter pessoas que têm contatos, pessoas que abrem portas, pessoas que têm inteligência, pessoas que têm conhecimento. Essas pessoas vão me aconselhar, vão sentar, vão olhar a estratégia comigo, vão definir o plano de ação, vão ficar focando não no incêndio que aconteceu ali naquele dia de manhã que o cliente ligou e reclamou. Eles não estão olhando para isso. Isso daí é coisa da operação, não é coisa de um conselho, né? Não. É mais ou menos isso, né? É isso aí. O conselho vai olhar e vai falar, cara, vamos lá, quais são os dados, quais são os números, os planos que foram executados, não executou, por que não atingiu esse resultado, qual é o plano para isso, quem é o responsável. É diferente o jogo, né? É outro jogo. Um conselho bom, a formação de um conselho, né? Uma formação de um conselho bem colocada é um conselho onde você discute 80% de futuro e 20% de passado. O que é discutir o passado? Analisar os indicadores, analisar os números, os resultados e olhar para trás. Então, eu estou olhando no retrovisor. Então, já aconteceu. Então, nós estamos em setembro. Eu vou ter agora as reuniões de conselho desse mês. Nós vamos olhar os resultados de agosto. Então, a gente olhou. Só que eu tenho que estar discutindo para frente. É isso que eu tenho que estar discutindo. Por exemplo, eu sou conselheiro de uma empresa do agronegócio. Uma empresa relativamente grande no agro. O que eu estou discutindo com os caras? Os caras são muito grandes, pecuária extensiva, pecuária de confinamento. O que nós estamos discutindo? Beleza, e a carne vegetal? E a carne feita em laboratório? Cara, eu tava falando isso com o Garou outro dia, né? Então tem algumas iniciativas muito legais, daí você falou. Dá até vontade, não vamos desviar o assunto não, mas dá vontade de falar, tem uns negócios muito legais. Tem. Você come, você não fala que é vegetal. Eu sou vegetariano há 16 anos. Você não fala que é vegetal, você acha que é carne. Eu até brinco com esses caras da pecuária. Também é vegetariano. Também? Ele é vegano. Boa, Garou. Eu brinco com esses caras, com esses meus clientes, que eu gosto muito, uma família muito bacana. Eu falo, meu Deus, isso é bom no que eu faço, para vocês contratarem um conselheiro vegetariano, né? Mas então, a gente está discutindo lá na frente também. Quais são as tecnologias que estão andando? Porque a operação está rodando. Se eu estou com um problema na operação, eu olho no para trás, eu olho os indicadores. Tudo que vocês ensinam, né, a montar, as estruturas, a gente olha. Aquilo me aparece já se eu estou com um problema ou não. E aí, se eu estou com um problema na operação, eu dou orientação para o CEO da operação para resolver a operação. Mas acabou, eu quero discutir lá na frente. Porque o conselho tem que estar olhando para frente. Então, tá bom, nós estamos na operação, o que nós vamos fazer? Nós temos 3 cenários de crescimento, pelo menos, para frente. Vamos crescer, como você falou, vamos fazer um IPO, vamos fazer uma venda, vamos trazer um sócio, private equity, vamos fazer o quê? Que nós vamos venture capital, ou não, vou trazer um sócio estratégico, ou não, vou só fazer alavancagem de capital para dentro da empresa para aumentar, ou não, também estou satisfeito onde eu estou. Então, se eu estou satisfeito, porque isso é uma pergunta que a gente faz muito, eu achei legal você falar, Marcelo, porque às vezes, cara, eu estou onde eu quero. O empresário às vezes não para pensar, eu quero ter X dinheiro. E às vezes você chegou no X dinheiro. Só que você está no automático de tem que fazer mais, você cai no burnout daqui a pouco. Porque perdeu o sentido do que você está fazendo. Você já chegou lá, então como é que eu preservo o patrimônio? Quais são as melhores estratégias de saída para a empresa? Às vezes você tem diversas estratégias de saída do seu negócio.
Você acha melhor estratégia, sucessão, discussão de sucessão. Eu quero que meus filhos estejam na operação, não quero que meus filhos estejam na operação. Sabe que outro dia a gente tem um evento nosso que a gente faz, um grupo de mentorados que a gente tem os nossos encontros, enfim. E aí, nesse grupo, o tema, né, do encontro era voltado para venda de empresa, equity, que tanto tem se falado, né? E aí a gente quis trazer e desmistificar isso para os empresários. E uma das coisas que um dos empresários que foram lá falar com a gente falou, ele falou o seguinte, ele falou, toda empresa, sem exceção, vai ter uma sucessão. Porque o dono que está hoje na empresa, ele vai ficar velho, ou é porque ele vai ficar velho e alguém vai ter que assumir o lugar dele, ou é porque ele vai morrer e alguém vai assumir o lugar dele. Então, toda empresa vai ter uma sucessão, ou porque vai ser vendida, né? Então, o caminho da sucessão é inevitável, né? Toda empresa vai para a sucessão. E tem gente que olha para isso, e tem gente que não está nem aí para isso, né? E está tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, quando você começa a olhar para o teu negócio de uma outra maneira, você já começa aí, como que vai ser a sucessão? Exatamente. Vou deixar para os meus filhos foram preparados, meus filhos não foram preparados, vai depois... Seus filhos querem. Os irmãos vão virar inimigos por conta da empresa, né? Os irmãos vão virar inimigos por conta da empresa. Eu sou conselheiro, basicamente, de empresas familiares, me especializei em empresas familiares, né? E a gente vê demais isso. E você tem essa pergunta que eu fiz aqui no meio, os filhos querem? Porque eu vejo muita segunda ou terceira geração caindo para dentro das empresas. E eu não estava afim, só que você, sei lá, você foi. E aí você vai viver uma vida infeliz. Lembra, eu falei lá atrás, logo que a gente me apresentei aqui, eu acredito que todo mundo deve ser feliz no trabalho. Se não for para ser feliz, não vale a pena. Bora ser feliz que faz bem para a saúde. Não vale a pena. Às vezes eu estou tendo uma empresa que não é o que eu quero. Isso não vale a pena. Agora, a empresa, eu tenho algumas premissas que são muito parecidas com as de vocês, né? Por isso que a gente está aqui conversando, né? Que assim, toda empresa tem que estar pronta para ser vendida. Sempre. Porque se eu vou vender ou não, tanto faz. Agora, uma empresa que está pronta para ser vendida, ela vale mais. E às vezes a gente sabe quanto vale o nosso carro, o nosso apartamento, o relógio que a gente usa, mas a gente não sabe quanto vale a nossa empresa, que é o nosso maior bem. Quanto vale a sua empresa? Cada um de nós aqui, comandantes que são empresários, tem que estar se perguntando, quanto vale a minha empresa? Eu sei quanto vale a minha empresa. Ela está valendo tudo que ela pode? É como o carro, você vai vender o carro, você dá uma ajustada no carro, mas por que você só ajusta o carro para vender? Então vamos ajustar o carro, porque um carro que vale mais arrumadinho, a sua empresa que vale mais arrumadinho, inclusive ela é melhor de andar. Ela funciona melhor. E acontece, vocês conhecem inúmeros casos e outros que batem na porta. De repente você está aqui sentado bonitão, chega alguém e fala, olha, estou interessado em comprar sua empresa, quanto vale? Você não sabe, ela não está organizada, você vai ser depreciado. Eu vi inúmeros deals de fusão e aquisição, que assim, o cara chega lá, olha, meu valuation é 100 milhões. A hora que chega no número final, cai para 16, um sexto. Porque o cara não está preparado para ser vendido. Você deprecia um atrás do outro. O cara fala, você tem conselho? Não tenho. Você tem tais informações? Não tenho. Você tem qual é o risco? Tem contrato com todos os fornecedores, tem contrato e vai com embora. Todos os clientes. Tem processos escritos. Os funcionários estão todos CLT, você paga alguma coisa por fora. Sua conta pessoal está separada da conta jurídica. Conta pessoa física. E aí começa a mitigar riscos, né? Então, no jogo dos meninos, você não mitiga risco. Você vai na empolgação. Você vai de qualquer jeito. É outro jogo isso. É outro jogo, mas isso tem um objetivo, porque tem uma mentalidade por trás disso. Eu faço desse jeito porque no curto prazo, né, eu estou olhando e eu estou aumentando meu lucro, aumentando meu rendimento. Pois é, né? Só que você poderia estar ganhando mais. Mas eu não estou gerando valor para minha empresa. Né? Quando você vai fazer o outro jogo, talvez no curto prazo você está ganhando menos dinheiro, mas o valor que você está gerando para sua empresa, né? O valor que você está gerando para a tua empresa é muito maior. Em geral, Marcelo... Você vai comprar um carro com gambiarra ou sem gambiarra? Qual que vale mais? Com gambiarra você dá uma depreciada para você arrumar, né? Isso, com gambiarra ele vale menos, né? Mas com gambiarra você gasta menos dinheiro fazendo gambiarra do que fazendo a coisa certa. Exatamente. Né? Você gasta menos dinheiro. Por isso que você faz uma gambiarra. Senão você ia fazer a coisa certa. Você gasta menos dinheiro, ou seja, você lucra mais. Né? Sem gambiarra, no curto prazo, você gasta mais dinheiro. Mas na hora de vender, você pega um valor maior. Né? Exatamente. Eu tenho uma frase que eu falava, faz tempo que eu não falo. Falava assim, ó, cara, quando chega no final do dia, você tem que responder a pergunta: minha empresa vale mais agora do que quando o dia começou?
Super importante. Porque isso para mim vem numa coisa que uma outra crença do Conselho Mudando o Jogo, que é a minha empresa, eu tenho essa de toda empresa precisa estar pronta para ser vendida sempre. A outra é o seguinte, o longo prazo sempre chega. Você falou agora há pouco da história do longo prazo sempre chega, cara. A questão é, eu estou preparado para ele ou não? Você falou da sucessão. A sucessão vai chegar. Eu estou preparado ou não? Mas ele vai chegar. É inexorável o longo prazo. Você tem que estar olhando para ele. É super importante olhar para o longo prazo. Porque ele está aí. É a mesma coisa de cultura. Você é um cara especialista em cultura também. E assim, cultura a sua empresa tem, não tem dúvida nenhuma. A questão é a que você queria que tivesse? É uma cultura intencional? Não é? Mas ela está lá. Longo prazo é a mesma coisa. Nós temos que olhar para o longo prazo. Porque ele vai chegar. As decisões, em geral, que quando a gente toma uma decisão de curto prazo, você falou, às vezes ela no curto prazo ela dá um resultado maior, mas... E no longo prazo? E no longo. Mesmo quando você fala, vou vender minha empresa em 3 anos, vou fazer um IPO, vou fazer... Você tem um prazo de 3 anos. E normalmente a gente vê vários deals, né? Você que trouxe o cara para conversar sobre tipos de deals, a gente ouve... Deixa eu só esclarecer aqui, para os comandantes que estão ouvindo. Eu evito falar aqui nos nossos podcasts, não é uma correção, mas é só para... Claro. Algumas palavras que a gente usa no nosso dia a dia, muitos comandantes entendem, mas a gente tem um número grande de comandantes que não entendem. Então, principalmente as palavras em inglês que a gente usa... Né? Então, quando a gente está falando de deal, né? A gente está falando o que é o deal, né? É quando você faz uma negociação. Uma negociação de compra, uma negociação de venda, uma negociação de parceria, você está fazendo um deal, né? Então, a gente usa essas palavras. Obrigado. Beleza? Não, vou prestar atenção. Legal. Deixa eu aproveitar aí, então, claro. fazer uma pergunta para dar continuidade no que você está explicando aqui para os comandantes, Gustavo. Tem leis de empresa SA, a gente estava falando disso no almoço, né? Tem a lei da SA, tem algumas leis, algumas regras que as empresas têm que seguir, né? Qual o momento que, pela lei, a pessoa deve ter um conselho, né? E como o cara começa a organizar para ter um conselho? Como que os donos como que os comandantes que estão aqui... Quanto custa? Como faz? Por onde eu começo? Quais as opções que tem? Tem consultivo, tem deliberativo, estatutário? Como que é essa parada? Legal. O conselho, você tem 2 tipos de conselho. Você tem o conselho deliberativo ou estatutário, né, que é um conselho que está no papel. Formalmente. Então, registra no cartório, no contrato social, acordo de cotistas ou de acionistas, estão lá as obrigações, como você constitui o conselho, quem faz parte, como você destitui, como você avalia, aqui que responde o conselho, está tudo escritinho, bonitinho. E ele tem poder de lei, por isso que é estatutário ou fiduciário, né? Ele tem poder de lei. Então, o que o conselho decide tem que ser cumprido. Né? A gente estava até brincando, mas se ele mandar, se a gente bota um conselho estatutário aqui no EAG e o conselho decide mandar embora o Marcelo tem que ser mandado embora. Ah, mas eu sou sócio desse negócio, tá? Você tem que ser mandado embora. Então não vou pôr conselho. Depois a gente conversa, Rogério. É legal, inclusive, você explicar isso, né? Porque a gente fala, né? Tem um processo desse que é famoso, inclusive, né? O Steve Jobs foi mandado embora da empresa dele. E depois voltou. Se você puder esclarecer um pouquinho mais pra gente, pra quem tá vendo, Gustavo, né? O que é mandar o CEO embora, né? Porque você manda embora da parte administrativa, não, sócio mas ele continua. Ele continua, né? Então, uma coisa é você ser sócio. Então, chapéus, né? Chapéus. Então, uma coisa é você ser sócio. Errado isso, hein? Porque sai automático. A boca fala mais rápido do que o cérebro. Vou pedir pros comandantes. Comandante, se você também fala errado de vez em quando, dá uma moral aí pra mim, escreve 10, tá? Se você estiver assistindo no YouTube, escreve 10. Senão, você depois posta um stories no Instagram e escreve 10, aí eu vou saber que você também fala errado como eu. Agora, se você nunca erra, se você fala sempre certo, aí vai lá e escreve 20. Aí eu vou entender que você não deu uma moral pra mim, que eu preciso me policiar pra falar certo. Beleza? Eu vou pôr 10. Vou pôr 10. Vou pôr 10 também. O conselho estatutário, que é essa história de mandar embora ou não o CEO e tal, ele é um conselho que ele é formado para responder algumas regras. Né? Então, como você falou, tem empresa SA, é por lei. Você abriu SA, você tem que ter um conselho. O que a maioria das empresas faz é ter um conselho pro forma, só porque é uma regulação. É como aquelas reuniões que você tem que ter das empresas, que você faz uma ata, o contador assina, você assina e manda embora e ninguém fez a reunião. Acaba fazendo isso, que é uma bobagem, devia fazer, mas que serve para isso. Mas o mandar o CEO embora, como aconteceu o caso do Steve Jobs, a gente estuda sempre esse caso quando a gente faz formação de conselho.
Ele não estava entregando determinados resultados, foi mandado embora. Então ele é o executivo que tinha que entregar resultado. É interessante entender como é que funciona o processo de tomar decisão dentro de um conselho. Então vamos pegar uma empresa que, por exemplo, tenha 3 sócios. Então nós 3 aqui somos sócios de uma empresa, o Marcelo tem 20% da empresa, eu tenho 10% e o Rogério tem 70%. Então você é o sócio majoritário dessa empresa. Você toma as decisões da empresa, né? Então você pode tomar a decisão que você quiser, não tem um conselho, no frigir dos ovos você manda. Quando a gente decide montar um conselho, você continua com 70%, 20% e 10%. Só que as cadeiras do conselho, o voto é 1. Não importa se você tem 70%, 20% ou 10%. O seu voto vale 1. Vale 1 voto. Ele não vale 70 votos, sabe? Ele não vale o proporcional às suas ações ou às suas cotas da empresa. Ele vale 1. Então, quando eu desço no conselho, a votação é 1 a 1. Inclusive, o presidente do conselho, eu sou presidente de alguns conselhos, o presidente, o voto dele é o mesmo. É 1. É 1. Não tem o presidente vale 1,5, 2, nada disso, vale 1. O que acontece é que, assim, se eu tenho... E aí, comandante, se eu estou falando de uma empresa maior, quando a gente estrutura um conselho estatutário com grupos que a gente chama grupos de capital diferentes, grupos de acionistas diferentes para formar. Então, por exemplo, se o Rogério tem 70%, nesse cenário hipotético, possivelmente o Rogério indicaria 2 conselheiros independentes. Ele tem 2 cadeiras no conselho, o Marcelo tem 1, eu tenho 1. Você tem mais chance de ter os votos favoráveis a você no conselho, porque você tem 2, porque você tem mais ações. Aí depende das regras de montagem. A cada 20%, por exemplo, de ações, você tem direito a uma cadeira no conselho, com o número X máximo de conselheiros. Só que a hora que desce para o conselho é 1 e 1. Então, descemos aqui para o conselho. O Marcelo é o CEO da empresa. A gente combinou com ele determinados resultados, a gente combinou com ele crescimento ou não, ou EBITDA, ou sei lá, o que é que a gente tenha combinado com ele. Ele não está entregando, o conselho vai cobrar. Como a gente cobraria ele se ele não for sócio? Eu estou cobrando ele no papel dele de executivo. No papel de quem está no trabalho do dia a dia Exato, da empresa. Que podia ser outra pessoa. Podia ser um profissional de fora. Exatamente, contratado só para isso. E aí eu vou falar, você não está cumprindo, vai ser trocado. Ah, mas e as ações do Marcelo do EAG? Continuam. Ele continua sendo remunerado como acionista. Por isso que você vê que eu tenho 3 níveis de estrutura de governança maiores. Eu tenho uma assembleia de acionistas, eu tenho o conselho de administração e eu tenho o corpo executivo, a direção executiva. O que acontece nas empresas menores é que você está nas 3. Você é acionista, você está no conselho e você está na direção. Você fica conflitado. Por isso que você precisa de um conselho para te ajudar a olhar isento. Para poder te olhar isento. E aí você vai montar um conselho. Como é que se monta um conselho? Você perguntar como é que começa para montar um conselho? Primeiro assim, por que eu monto um conselho? Quais as vantagens? É uma ótima pergunta. Quais as vantagens, né? Para eu resolver o problema da solidão do poder. É uma merda, eu sou empresário também. E eu tenho sócio, porque às vezes você está sozinho, não quer dizer que você não tem, que você tenha sócio e não está sozinho. Vocês são sócios. Às vezes a gente, mesmo assim, porque vocês estão dentro do negócio, vocês estão olhando para a mesma coisa o tempo inteiro. A gente sabe que é se sentir sozinho, estando junto. Né? Eu só queria que você completasse explicando isso. E eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha ouvido hoje com você também, Gustavo, para você completar na sua resposta. Existe o conselho do teu conselho? Existe o conselho do conselho. Você tem essas três figuras. Para que eu montou o conselho? Como é que surgiu o conselho? Deixa eu começar a história do conselho, é legal para entender. O conselho surgiu na década de 1980, nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Grã-Bretanha, porque começou a ter o boom das ações. Então, as empresas começaram a abrir capital muito rapidamente e você tinha... Lembra dessas 3? Acionistas tinha acionista e direção executiva. Só que, de repente, eu pulverizei acionista. Então, eu abro minhas ações na bolsa e antes éramos nós 3, aqui, de repente, tem 5.000 acionistas. Como é que esses outros 4.997 acionistas sabem o que está acontecendo na empresa? Eles são minoritários, eles têm que juntar grupos. Daí eu não consigo saber o que está acontecendo aí na empresa. Aí criou-se uma camada intermediária para ajudar a gerir as empresas, a defender os interesses do acionista. O conselho nasceu com o principal papel de defender os interesses dos acionistas na empresa. E aí montou na década de 80. No Brasil, o conselho veio, o primeiro conselho montado aqui foi
com o negócio da B13, BGC, que montou o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, trouxe as regras, em 1999. Então é uma coisa muito recente, nós estamos falando de um trem de 20 anos. Então ele é muito recente. É por isso que muitos de vocês, comandantes, não sabem o que é conselho, não ouviram falar. Mas é uma ferramenta de gestão, de governança fundamental. Mas é assim que aí é que surgiu. Aí, então como é que você monta? E eu estava falando, você tem dois tipos. Você tem esse estatutário que eu falei que é pesado, é super regulado, etc. E você tem o consultivo. O consultivo, ele não tem o peso de lei. Ele não tem o peso de lei, mas ele te dá conselhos. Ele te dá conselho, ele é consultivo. Você se consulta com ele, você traz os mesmos profissionais de conselho, você traz todo esse conhecimento e ele te ajuda a pensar as estratégias da sua empresa. Ah, mas se ele mandar o CEO embora... Essa pergunta que eu tô doido para fazer. Aí não precisa mandar. Aí não precisa. Então ele pode mandar, ele pode mandar, mas você não é obrigado. No caso, eu sou o CEO aqui, então eu quero um desse. No meu caso, eu mesmo me mandei embora, não precisou do conselho, não. Eu me mandei embora do cargo de CEO. Fez muito bem. Hoje eu já não sou mais o CEO da empresa, hoje eu entendo o seguinte, né? Só para as pessoas entenderem a sopa de letrinha, né? CEO vem do Chief Executive Officer, né? Que no Brasil a gente chama de presidente da empresa, né? Para facilitar a vida, no Brasil a gente chama de presidente, e o presidente ele é responsável pela execução da estratégia. Exatamente. Simples assim. E entenda-se como execução de estratégia, montar o time, seguir os planos, controlar o orçamento, e, enfim, fazer ser tudo. O guardião da cultura. Ser o guardião da cultura, desenvolver as pessoas, trabalho pesado pra caramba, né? Então esse é um cargo. E eu entendi aqui no meu negócio duas coisas. Primeiro, que eu não sou o melhor CEO. E segundo, por que eu não sou o melhor CEO? Né? Eu não sou o melhor cara na execução. Mas eu sou um cara muito bom na estratégia. E aí para mim faz muito sentido olhar e falar, eu ponho uma pessoa muito boa na execução e eu vou liberar o meu tempo, ao invés de estar fazendo o meu tempo para fazer execução, eu libero meu tempo para fazer negócio. Exatamente. Então, para mim, a mentalidade é muito simples, que eu falo, cara, agora eu tenho tempo de fazer negócio. Né? Não preciso estar ali executando a operação, eu estou fazendo negócio. E possivelmente está gerando mais valor para a empresa assim. Quando eu faço um negócio, eu gero mais valor para a empresa. Eu tenho conhecido pessoas incríveis, tenho acessado um mundo que eu nem imaginava que existia, tenho acessado o mundo, e é lógico que todo esse conhecimento eu trago para o Rogério, porque a gente conversa... Afinal de contas, estou aqui com vocês. Isso. A gente conversa todo santo dia. Né? E começa a abrir um monte de portas, né? Portas que antes estavam fechadas, agora começam a se abrir. E aí isso gera muito valor para o meu negócio, né? E aí se o meu negócio tem alguém que faz o negócio performar, né? Eu tenho o melhor dos mundos, um negócio que performa e as portas que se abrem. E aí, enfim, né? Olha que interessante o que você falou aqui, duas observações, duas análises que eu faço, né? Humildade e contundência, né? Que é totalmente diferente de arrogância, né? A pessoa ter a humildade para assumir aquilo que não é bom, né? E eu tenho que falar para vocês, eu não sou bom nisso que eu estou fazendo aqui agora, não é a minha paixão, estou participando porque o Marcelo me incentiva, né? Eu não sou o cara que gosta de dar a cara, olha que interessante isso, né? E por outro lado, no bastidor eu me sinto muito em casa, muito à vontade. Né? E a gente tem que ser contundente para falar, eu sou bom nisso aqui. E quando a gente assume o papel da humildade e da contundência, eu acho que faz muito sentido, né? Então, a gente tem que chamar atenção para os comandantes prestarem, darem uma atenção para isso, né? Se a gente assumir aquilo que a gente é bom, não significa arrogância, pelo menos não na minha opinião. Não, de jeito nenhum. Você começou falando aqui que não está certo e não está errado, né? Mas eu acho são duas análises. E a gente acabou de ver aqui, né? Um gesto de humildade e um gesto de contundência. É isso aí. A gente tem que assumir que a gente não é bom numa coisa e fazer aquilo que a gente é bom. Inclusive, isso traz felicidade. Exatamente. O que o Marcelo falou há pouco aqui também, na questão do ego, né? Que é legal ser CEO. Você é CEO, é bacana falar que você é CEO, fala a verdade. Pra mim é um tesão, cara. Dá mais tesão do que dinheiro. Quando você é CEO, também vem dinheiro, né? A gente não pode negar. Claro. Mas me dá mais tesão o poder de CEO, o ego de CEO, do que o dinheiro propriamente. É errado o ego? Claro que não, cara. Ninguém vive sem o ego. A gente fala muito de controlar o ego, mas o ego é o que coordena. O ego ele pode ser positivo ou negativo, né? Mas ele está lá. Mas não é errado. Mas eu só preciso saber onde eu estou. Né? Eu acho que tudo tem um preço a pagar mesmo. Eu preciso saber onde eu estou. Na verdade, você tem que saber duas coisas. Onde você está, onde você quer chegar. Né? E aí você entender o que precisa para isso. Né?
Então... E aí vamos embora pagar esse preço. Ou não, fala, puta, o preço é muito alto. Eu sempre conto uma história de preço alto, né? Eu falei para vocês aqui, comandantes, que eu sou corredor de montanha. Então, como corredor de montanha, eu treino bastante. E uma coisa que faz toda a diferença, quantos quilos a mais ou a menos eu tenho. Você subir um morro correndo e descer um morro correndo... Você corre a pé, não é de bicicleta? Não, a pé. É a pé. Eu até faço um pouco de MTB, mas que é mountain bike, né? Mas não é... O meu esporte é corrida mesmo. Só que então, se eu emagreço 5 quilos, puta, eu tenho 5 quilos a menos que eu tô carregando morro acima e morro abaixo. 5 quilos de vantagem. Né? Puta, é um tesão. Aí eu contratei... Mas aí não dava pra comer aquilo que você comeu na hora do almoço. Não dava não. Você reparou, né? Não tava ruim não. Tava bonita pra caramba, né? Não achei ruim não. Tem canela. Como que chama? Canela acelera o metabolismo. Isso, anti-inflamatória e tal, beleza. Mas eu fui no nutrólogo, Dr. Wellington Reis, lá de Maranhão. É meu cliente, inclusive. E aí ele pegou e falou assim para mim, Suti, vamos tirar essa barriguinha aí, vamos resolver e tal, vamos, papai. Ele me fez todo o plano, eu comecei a seguir. Aí eu lembro que na próxima consulta com ele, eu chamei ele e falei, Wellington, numa boa, eu não tô afim de pagar esse preço. Eu não tô afim, eu entendi onde eu gostaria de ir, eu sei onde eu tô, entendi onde eu quero ir, só que o preço a se pagar hoje eu não quero. Eu não quero, porque tem um preço X, qualquer que seja. E eu não quis. E aí foi tão libertador a hora que eu assumi para mim que eu não queria pagar aquele preço, que aquele preço para mim era alto. Eu fiquei em paz. Falei, beleza. Parei de reclamar comigo que eu estava gordo, parei de falar as coisas. Agora eu não quero, porque o dia que eu quiser, eu faço. Ah, mas você não quer emagrecer? Isso é super interessante. A gente aqui como empresários, nós comandantes, muitas vezes a gente fala, pô, você podia estar com uma empresa maior, menor, mas você não quer, você quer, não quer. Eu sou um cara que não acredito no não consigo. Quando fala para mim, eu não consigo, eu falo, troca não consigo por não quero. O não consigo, eu delego a responsabilidade. Quando eu falo, eu não consigo emagrecer. Nossa, pegaram esse comando aí, puta sacada. Eu delego. O não quero é autorresponsabilidade, velho. O não quero é comigo. Esse negócio de emagrecer. Eu quero emagrecer? Quero. Mas eu também não quero, porque eu não quero pagar o preço. O meu não querer ainda é maior do que o meu querer. É só isso. Então, puta, eu não quero, não consigo fazer, eu não quero. Porque pensa, cada um de vocês, comandantes, quando tudo que vocês quiseram fazer na vida, vocês fizeram. Tudo, 100%. Ah, mas eu queria ter tido mais dinheiro. Queria mesmo. Ou você tinha a intenção de ter. O seu não querer não era maior do que o seu querer? Porque senão você fez. Esses dias eu tava fazendo uma live, rolou uma coisa ali na live, né? E aí eu tava falando sobre finanças. Semana passada, o tema da semana tava falando de finanças. E aí quando a gente vai falar de finanças, a gente fala de separar contas pessoas físicas das contas pessoas jurídicas. Enfim. E aí você sempre vê as pessoas que olham e arrumam as justificativas, né? E uma das pessoas que arrumou a justificativa falou, Marcelo, montei a empresa faz pouco tempo e eu pego o dinheiro da empresa porque eu preciso. Né? Aí a pessoa fala assim, eu pego o dinheiro da empresa porque eu preciso. E aí na hora da live eu fui meio duro. Às vezes a gente é duro, né? Nem sempre a gente dá tapinha nas costas. E naquela live lá eu fui meio duro. E eu peguei e falei, olha só, vamos lá. Você montou uma empresa faz pouco tempo, a empresa ainda não engrenou. A empresa não engrenou. Aí você fala assim, eu pego o dinheiro da empresa porque eu preciso. Então a empresa não engrenou, você pega um dinheiro que você não pode pegar e a tua desculpa é porque eu preciso. E aí você ferra mais ainda a sua empresa. Mas a tua desculpa é eu pego porque eu preciso. Aí eu parei, né? E aí eu lembrei, quando eu fiz uma das formações que eu fiz, do monte de formação, fiz uma formação de coaching. E o cara me ensinou um negócio que eu trago para minha vida, né? E não tô querendo dizer que o mundo, que você tem que, quem tá ouvindo tem que fazer isso, mas eu trago isso para minha vida. Eu aprendi essa lição, gosto dessa lição e então eu uso ela para mim. Então ele falou o seguinte, a lição que eu aprendi sobre finanças, né? Ele falou assim, tudo que você for comprar que valorize, você pode tomar crédito. Tomar crédito não é só pegar dinheiro emprestado. Se você for pagar no cartão de crédito em 5 vezes, você está tomando crédito. As pessoas não percebem isso, mas eu vou na loja comprar um tênis, parcela em 5 vezes, eu tomei crédito. Eu comprei aquilo, vou pagar em 5 vezes. Tomei crédito com alguém, com cartão de créditos. Tá, né? Se eu atrasar aquilo, eu vou pagar juros, enfim. Né? Se eu tivesse comprado à vista, talvez eu tinha um desconto. Então, ele falou, tudo que você comprar,
Se desvalorizar, você não pode tomar crédito. Tudo que você vai comprar, se desvalorizar, você não pode tomar crédito. Tá? Se valorizar, você pode tomar crédito. Então, você vai comprar um imóvel. Esse imóvel valoriza? Valoriza. Então, você pode tomar crédito. Né? Eu vou montar um negócio, preciso de capital para montar um negócio, mas esse negócio, se eu fizer isso aqui valoriza? Valoriza. Então, eu posso tomar crédito. Né? Tudo que eu vou fazer que valoriza, que vai me render mais, eu posso tomar crédito. Tudo que desvaloriza, eu não posso tomar crédito. Aí vem as decisões da vida. Né? Você chega uma hora que você olha e fala assim, preciso comprar um carro. Eu preciso, a palavra, preciso comprar um carro. Aí você vai comprar o carro. Quanto que é o carro? 100 mil reais. Aí, 200 mil reais. Ou sei lá, o valor que for. 50 mil que for. Isso não é o que mais importa. E aí você vai comprar o crédito. Você vai comprar o carro. Carro valoriza ou desvaloriza? Desvaloriza. Desvaloriza, né? Sempre. Quer dizer, então, sempre não. Qual é a regra? Se desvaloriza... Não pega crédito. Não posso pegar crédito. Aí eu venho e falo, mas eu preciso do carro. Ou eu falo, mas eu mereço um carro. E aí o mindset por trás disso é, se eu não posso tomar crédito, eu tenho que ter dinheiro para comprar à vista. Se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, é porque eu não fiz o que era preciso para ter o dinheiro para comprar à vista. Baita mindset. Se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, é porque eu não fiz o que precisava fazer para juntar o dinheiro para comprar à vista. Logo, eu não mereço. E aí eu não posso comprar esse carro. Né? E aí eu peguei e falei isso para a pessoa. Falei, cara, você está falando assim, eu pego o dinheiro da empresa porque eu preciso. Cara, se você precisa, né, e você está falando que você precisa, é porque você não fez o que tinha que ser feito, né, para você ter direito a fazer isso. Né? Usei a mesma mentalidade. Ou seja, você precisa de dinheiro, tua empresa está começando, não está ainda num ponto de você poder tirar o dinheiro da empresa e aí você sangra a tua empresa porque você precisa. Então, cara, de madrugada vai fazer Uber, de final de semana vai trabalhar de garçom, né? Vai fazer outra coisa para que não precise pegar o dinheiro da empresa. Precise pegar o dinheiro da empresa. Né? Então, esse negócio do eu não consigo, eu faço isso, enfim. É a mesma coisa, é isso aí. Deu para entender o jogo? Deu, é isso aí. O que acontece é que você falou, né? Eu não estou disposto a pagar o preço. E isso, né? tem que ter disciplina e tem que pagar preço para fazer esse negócio. Cara, é disciplina, tudo na vida, pagar assim. preço. É maturidade, gente. Mano, todo mundo aqui é adulto. É isso. E você falou, né? Eu não estou disposto a pagar o preço, né? O que eu chamo a atenção em conversas como essa é que a gente vai pagar um preço de qualquer forma, né? Você paga um preço porque você quer perder os 5 quilos que seriam necessários para você correr melhor. Isso. Não perder os 5 quilos também eu tem um preço. Eu pago o preço de não perder os 5 quilos. Eu pago o preço de lesão, eu pago o preço de correr menos, eu pago o preço de cansar mais, enfim. Então, mas eu fiz qual preço a gente vai pagar. Exatamente. Mas aí é maturidade, é autorresponsabilidade. Nós somos adultos. E na empresa, sabe quando me procuram, falam, eu quero montar um conselho, eu quero ter uma empresa melhor. Normalmente o empresário chega para mim e fala, eu quero ter uma empresa melhor. Ou maior, não sei o quê, mas normalmente melhor. Fala, tá bom, você está disposto a ser um empresário melhor? Tá legal. Você está disposto a ser um ser humano melhor? Você fala isso, mas eu estou lendo aqui, a empresa é... Reflexo do dono. Empresa é reflexo do dono. Tá na minha caneca aqui, a empresa é reflexo do dono. Então, assim, vai ser você. E o meu aqui é tá feliz, comandante, é isso aí. Feliz, comandante, né? Empresa é lugar de gente feliz, felicidade dá lucro. Você é a favor da felicidade no trabalho, não é? Putz. Aí, comandante, tá feliz? É isso aí. Tá feliz, ó. Tá feliz, comandante? Se você tá vendo no YouTube... Quem tá vendo no YouTube tá vendo o respeito das canecas, né? A empresa é um reflexo do dono, tá feliz, comandante, tá feliz, comandante. Então, você quer... Eu falo, você tá afim de ser um ser humano melhor? Porque, cara, eu tô falando de autorresponsabilidade. É tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós temos, não importa, tem empresa de 1 funcionário, de 2, de 10, de 100, de 1000. Cara, você está afim de ser um ser humano melhor? Porque você só vai ter uma empresa feliz se você for feliz. Você só vai ter uma empresa de sucesso se você tiver sucesso. Na sua cabeça, se você decidir lidar com as suas questões. E são questões emocionais que a gente tem, pô. São questões, são bloqueios, travas que a gente tem de crenças errôneas, de crenças de eu não posso crescer, de crença eu não posso confiar, de crença o cacete é 4. E eu preciso resolver isso.
Aí tem que ir pra terapia, né? Tem terapia. Deixa eu falar Não uma é coisa. terapia. Eu aprendi isso com o Marcelo essa semana. Que é? Fala, Terapia fala. não faz a empresa valer mais. Não, tá? não faz. Não O que faz. faz valer mais é o quê, Marcelo? Quando eu tava no MBA, deixa eu só dar um contexto. Vai lá. Quando eu tava no MBA, o professor pegou e falou o seguinte, né? Eu não sei exatamente se foi no MBA, né? Então a gente tem nomes diferentes. A gente tem um negócio que chama mentoring, a gente tem um negócio que chama counseling, Isso. a gente tem um negócio que chama consultoria, a gente tem um negócio que chama terapia. Cada coisa tem uma função E tem seu papel. específica, são coisas diferentes. Mentoring é alguém que já fez o que você fez, que tem uma experiência, ele pode te mentorar contando o que ele fez e te dando sugestões. Isso é uma mentoria. Consultoria é alguém que faz um diagnóstico de um problema, te apresenta o diagnóstico, propõe um plano de ação e executa junto com você. Isso aí. Tá? Terapia é você estar nas suas crises, nas suas frustrações, e aí você vai procurar um terapeuta, um psiquiatra. Um psicólogo, um analista, Isso. alguma coisa Só assim. que é o seguinte, né? Tem muitas coisas que fazem a empresa valer mais e tem coisas que faz a empresa valer menos. E quando você chega para o mercado e fala assim, o CEO da empresa, né, está passando pelo psiquiatra, os preços das ações da empresa, o valor de mercado da empresa cai. Cara, você sabe que não? Calma. Aí criaram um nome bonito. Um nome bonito, que é o counseling. O que o counseling faz? Terapia. Né? Só que quando você fala, tá fazendo counseling, aí os caras olham e falam, pô, tá fazendo bonito pra counseling, caralho. cara. Que legal. Vale mais. Que esse cara tá fazendo counseling, então ele emocionalmente é mais preparado, né? Tá lidando com as questões do domínio pessoal, da firmeza emocional, então ele vai ser mais feliz, isso aí. né? Vai ter mais resultado, a empresa vale mais, porque ele tá fazendo counseling. Mas se falar que tá indo no psiquiatra, cai o valor da ação da empresa. Você sabe, eu tô brincando, mas hoje em dia fala-se muito do tal do ESG, né? Environment, Social e Governance. Eu fui descobrir, né, tá vendo a importância da gente olhar para fora. A gente às vezes fica muito olhando para dentro, né? Outro dia eu ouvi um negócio sobre minerar Bitcoin, que na China vai dar até pena de morte se o cara ficar minerando Bitcoin, enfim, né? Eu ouvi um podcast falando sobre isso. Por que eu nem sabia o que significava minerar Bitcoin, nem sabia o que era. Mas aí eu descobri que tem esse negócio do ESG, né? O negócio do ESG que está ligado com as meio ambiente, social e governança. Isso. E aí eu fui entender que para minerar Bitcoin, o computador tem que ter uma alta capacidade de processamento, então isso consome muita energia. Recurso, né? Então as empresas olham e falam, cara, esse cara está consumindo muito recurso, a natureza não aguenta a quantidade de recursos que está, e aí ela não passa no selo do ESG. Então, quando você tem pessoas de fora te aconselhando, né? Ela vai fazer você olhar para onde você não está olhando. E essa empresa aqui? Né? O que ela está fazendo em relação a ESG? E faz valer mais. Isso é assunto clássico de conselho, ESG. E o S do social, ele tem uma coisa interessante, que é o social mesmo, né? Que tem a parte do bem-estar, da saúde emocional. Saúde emocional é cuidado social. A gente estava conversando agora há pouco aqui de toda a diversidade que existe no EAG. Isso é social, isso é saúde emocional. A gente orientar e educar as pessoas a lidar com isso e olhar para a necessidade individual de cada um. É saúde emocional. Isso vale mais, a empresa faz valer mais. Eu, como conselheiro, eu participo de contratação de C-Level. O tempo inteiro. Acabei de contratar um CFO para uma empresa que eu sou presidente do conselho. Uma das coisas que eu olho é se o cara faz terapia. Porque a pressão é grande. Você vai trabalhar como C-Level numa empresa, cara, ninguém está te contratando para você ficar de boa. Nós estamos contratando para acelerar. Ou para fazer um turnover, resolver um problema, entendeu? Nós estamos indo. Então você vai ter pressão. Se você não tiver bagagem emocional para lidar com isso, a conta chega mais rápido. Então faz parte do meu processo de seleção entender em que nível. Eu não preciso saber que tipo de terapia, o quanto que o cara está. Para mim, é uma coisa de autoconhecimento. E aí eu faço TCC. Terapia cognitivo-comportamental. É muito legal. Essa funciona para você, não importa o que faça. Né? Tem para outras pessoas que pode não funcionar. Mas assim, você está se olhando, o que eu quis dizer aqui é o seguinte, você está olhando para você, você está olhando para as suas questões, de qualquer maneira. Tem gente que olha através da religião, tem gente que através da meditação, através de terapia, através de counseling, através de coaching. O importante é você estar olhando para você, porque isso reflete na empresa inteira. Isso reflete na empresa inteira, a gente precisa olhar essas coisas.
Você me perguntou lá atrás do conselho, né? Como é que se monta, quanto custa montar um conselho? A gente falou do conselho, tal, etc. Fomos, voltamos. Mas foi legal, bom demais, Eu lembrei agora, claro. Não, essa é a vantagem, mas essa é a esse é o vantagem lance de ter um que- podcast. Porque a gente pode fazer isso. A gente pode falar do negócio, voltar, vai e volta e não sei o quê. Não, papo com gente boa é sempre assim, né? E tá sempre rolando, né, na diferença. O que separa os adultos dos adolescentes, Isso. né? Então, enfim. Isso é uma coisa que separa. Isso é uma coisa que separa. Os grandes, eu vejo nitidamente, os grandes empresários, ou os empresários que estão em crescimento, que crescem mais rápido, eu vejo nitidamente o cara que virou a seta para dentro, para olhar para si e avaliar o seu processo de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, esse cara cresce muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque a partir daí, a velha frase, só sei que nada sei. A partir daí você percebe que, putz, eu preciso de mais gente comigo. Putz, eu preciso ter outro nível, né? Você fala Tem que muito ter um nível de cobrança, né? Pô, eu mando em todo mundo, não tem ninguém para mandar em mim, né? E assim Quem manda no dono, né? Você vai ficando com uma soberba, né, velho? A gente sabe como é. A gente vai... E quanto mais certo você vai dando, sua empresa vai crescendo, às vezes sua empresa já está faturando tanto que você queria, mas ela podia estar faturando muito mais se você estivesse ajustando umas coisas. Você para de ouvir os outros. Você perde a chance de aprender, cacete. É meio óbvio, né? Mas a gente, na hora que tá lá no pau, se achando bonito pra cacete, a gente manda ver. A gente tava falando no almoço, né? Desculpa. Mas vambora. Né? Mas porque às vezes as pessoas podem pensar, né? Mas por que um conselho? Porque um conselho, e a gente tava falando a visão de fora. A gente no dia a dia, a gente toca o nosso negócio, a gente está muito viciado no nosso negócio. A gente está muito viciado aos nossos rituais de olhar os números e os números que a gente sempre olha. Quando você traz uma pessoa de fora, ela tem uma visão diferente quando ela olha aqueles números. Né? Tem uma visão diferente do quando olha aqueles números. E a gente foi criando, né, várias sugestões, né, para ver como um olhar de fora pode mudar o número, né? Pode mudar a decisão que você toma ou a maneira como você analisa os números. Né? E aí a gente estava falando, vou dar um exemplo aqui, depois você dá um exemplo teu, né? De ter alguém de fora olhando, né? Então a gente estava olhando aqui ontem, a gente fez uma reunião, aí tem um rapaz novo que começou a trabalhar na empresa, o Eugênio, o Cleon, né? E ele está trabalhando no tráfego. E era uma reunião que envolvia o departamento em si. E aí apresentamos os números e a gente foi traçar 3 cenários. Né? E aí traçamos 3 cenários, e quando você traça o cenário, você avalia o ROI. O que é o ROI? É o quanto retorna de cada real que você põe numa campanha, o quanto retorna em vendas. Né? E a gente traçou 3 cenários. E os nossos cenários que a gente traçou era ROI 5, ROI 5 e pouquinho e ROI 6. Era o cenário. Era o intermediário. 5, 5,5 e 6. 5, 5,5 e 6. E aí, quando a gente olha isso, a gente pensa assim, mas a gente já teve ROI 8. Então, o nosso olhar fala, nossa, o nosso ROI está ruim, né? Porque a gente já teve 8, está 5. Por quê? Porque o nosso olhar está para maximizar o lucro da operação, para colocar mais dinheiro no bolso no curto prazo. Então, eu estou olhando o ROI. No curto prazo, eu quero colocar mais dinheiro no bolso. Aí, o menino de fora, chegou de fora e falou, olha, na outra empresa que eu trabalhei, eles tinham uma métrica lá que ROI bom é entre 3 e 4. Se você está tendo um ROI 5 ou 6, é porque você está ganhando menos mercado do que você deveria. Então, se você está tendo ROI 5 ou 6, é porque você não escalou o teu negócio na dimensão que precisava ter escalado. Porque com ROI 3, você consegue fazer uma boa gestão, consegue manter uma rentabilidade, só que você ganha mais mercado. No longo prazo, ganhar mais mercado é mais importante do que ter mais lucro. Porque quando você tem mercado e você ajusta a operação, você tem mais lucro. Uma visão de fora. A gente é tão viciado no nosso negócio que a gente não olha para isso. Mas o cara que não é viciado no nosso negócio, que vê isso de uma outra maneira, falou, opa... Aí tem um negocinho aqui que não estão observando. Não estão vendo. Né? Isso. Não estão vendo. Então, ter um conselho ajuda. Esse é o dia a dia de conselho. Como tomar decisão, né? A gente acha que está tomando uma decisão super certa. Falou, ROI 6, em vez de fazer ROI 6, vamos fazer ROI 8. E aí vem um cara e fala, cara, ROI 8? Se você estivesse fazendo ROI 8, você está deixando de ganhar mercado. Você está deixando um monte de mercado na mesa. Escala mais, você vai ganhar uma base de clientes maior. E lá na frente você ajusta a eficiência da tua operação para ajustar o lucro. Enfim, é um jeito diferente de olhar. E a gente está viciado, a gente não olha. Dá um exemplo teu lá, que é uma coisa mais simples do que isso. Dá um exemplo da importância, né? Eu tenho aí vários exemplos de
deixa eu pensar qual dá aqui, porque eu dei alguns no almoço para gente, que é de como a equipe pode ajudar. Mas pensando no conselho, eu tenho alguns exemplos de conselho que são bem interessantes. No conselho é muito comum o empresário, e eu tenho, depois eu conto um pouco mais aqui, mas eu criei um modelo de conselho compartilhado entre empresários, para que fosse viável para o pequeno e médio empresário entrar nesse mundo, né? Porque ele tem um custo maior, tá? Mas burocrático cria uma maneira que você entra rápido. E o que acontece? Uma vez teve um empresário, trouxe lá uma oportunidade de negócio, porque, comandante, vocês são empresários, sabe? Quanto mais certo você dá, mais oportunidade aparece e um monte de gente querendo fazer negócio com a gente, né? Um monte de gente querendo ser sócio, ser parceiro de negócio. Veio um monte. E chegou o empresário, ele trouxe, inclusive falando de números, ele trouxe os números da empresa dele para a gente olhar os números. Eu tenho um meu sócio, o Luciano, é um cara outstanding, palavra em inglês. Ele é um cara fora da curva de números econômicos, assim, aquele cara que ele bate o olho no seu DRE e já entendeu a sua empresa inteira. E aí os caras trouxeram o DRE deles, mostrou lá, a gente olhou e falou, putz, você está fazendo coisa errada aqui na operação. Só de olhar. Na operação, porque essa margem, essa não sei o que, isso aqui está errado. Está errado, cara. Você está alocando coisa dele, você está perdendo dinheiro, a gente está falando de valuation da empresa. Só da gente ajustar a maneira como ele olhava a operação dele a partir de uma visão de fora do negócio. Sabe aquelas... E nós, empresários, se somos nós que cuidamos do financeiro, a gente tem um amor pelas nossas planilhas, que é uma coisa de louco, né? Amor, a gente gasta horas trabalhando nessa... E só de olhar, a gente falou, isso aqui está errado. Cara, por isso aqui está errado. Resultado do valuation da empresa, meio caricato isso, mas no mesmo dia ele saiu com a empresa valendo 20% mais. Porque ele estava fazendo coisa errada. Ali, o meu olhar como conselheiro é muito de venda de empresa. Que não quer dizer que eu vá vender, lembra? Eu falei no começo, a empresa tem que estar pronta para vender. Na verdade, meu olhar é muito de maximização do valor da empresa. Você vai vender ou não, tanto faz. Mas maximização do valor da empresa. Você está deixando dinheiro na mesa. Sua empresa vale mais do que você está falando. Então, a hora que você estiver conversando com alguém, a hora que você estiver negociando, inclusive a hora que você estiver negociando com o banco para tomar dinheiro, tomar alavancagem, tomar empréstimo, se a sua empresa entrega mais resultado, o risco do banco é menor. Então, ele te cobra menos taxa. Então, a gente, num olhar de fora, de como a empresa estrutura os números dela, a gente conseguiu fazer a empresa valer mais e no mês seguinte nós diminuímos as taxas de juros nos acordos que o cara tinha com o banco. Porque nós mostramos que a empresa valia mais. Eu até brinquei que esse cara pagou o conselho em uma reunião. É um ano de conselho, o cara pagou na primeira. Falei, isso aqui, eu acho que eu vou te cobrar mais caro, porque agora já está pago isso. Mas é o olhar de fora. É o olhar não viciado, é o olhar não enviesado. Eu não tenho vínculo nenhum. Eu quero o que é melhor para a empresa. Meu olhar é esse. Eu vou trazer toda a minha experiência de conselheiro de empresas multibilionárias, de empresários, para olhar para a sua empresa e falar, está aqui. Eu e os outros empresários estão olhando. Então é muito legal. A visão de fora é muito diferente. E eu tenho, você falou também, o conselho do conselho, né? Então, a minha empresa tem um conselho. A gente brinca o conselho do conselho. E, pô, eu falei para vocês no almoço, eu sou frio na semana que eu tenho conselho. Porque eu tenho tem que prestar conta. Eu tenho 2 conselheiros muito grandes dentro da empresa, assim, de pessoas de mercado muito pesadas. Então, eu sei que vai ser difícil, mas... eu acho ótimo, porque a gente não quer alguém que fique passando a mão, a gente já tem puxa-saco suficiente. Já tem. Então, e a gente gosta também do puxa-saco, tá tudo certo. A gente gosta de falar que tá indo bem, que a gente que não sei o quê. Mas eu quero alguém que aponte para falar, legal, parabéns, mas você fez 9, você podia ter feito 10. Vamos fazer 10? Mas por quê? Porque você falou para mim que você quer crescer, que você quer vender a empresa, que você quer parar de trabalhar nessa empresa daqui a 3 anos, então você precisa acumular tanto de capital, e senão você não vai fazer. E aí, o que você está brincando? Que jogo é esse que você está jogando? Você quer jogar o jogo dos meninos ou quer jogar o jogo dos adultos? Qual que você quer jogar? Tá tudo bem se você quiser jogar o jogo dos meninos, mas então para de gastar dinheiro como se você for jogar o de adulto. Bobagem, você vai jogar lá dos meninos, está tudo bem. É o preço a pagar que a gente estava falando, né? Não tem jogo não tem errado não, cara. Tem gente que quer jogar o jogo do lifestyle, tá tudo bem. Nossa, tem gente que nem joga nem o jogo do lifestyle, joga jogo de menino mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem, eu já tive momentos de jogar o jogo de adulto, de querer vender a empresa, vendi. Já tive momento que eu quis vender e deu errado, perdi tudo. Já quis jogar o jogo só do lifestyle, joguei. Eu agora estou no momento de jogar um jogo grande de novo. Mas porque eu ciclei, né? A gente cicla. Mas agora eu sei, tem preço a pagar.
a empresa a pagar. Isso. E hoje eu voltei a estar afim de pagar um determinado preço, que eu não estava até 6 meses atrás, não estava afim. Ô Suti, nesse nosso vai e volta, vamos voltar para... Cara, quanto custa ter um conselho? Tá. Para ter um conselho, o ideal é que você tenha pelo menos 2 conselheiros independentes. Você tem alguns tipos de conselhos. Você tem conselheiro interno, conselheiro interno, que é alguém da empresa. Então, está aqui um de vocês, é conselheiro do EAG, senta junto no conselho, ou os dois, tal, são conselheiro interno. O conselheiro interno tem uma vantagem, conhece da operação, conhece muito bem do negócio, etc. Ele tem uma desvantagem clara, que a gente já falou aqui, está enviesado. Então, se o Rogério é o CEO e a gente vai definir uma coisa, não de mandar embora, que é extremo, mas assim, que vai te dar muito mais trabalho. Porque você sabe que vai ser difícil para você implementar isso. Você fica enviesado, porque eu sei que eu já tive nessa posição no conselho, e no meu conselho eu tenho isso também. Às vezes o cara manda eu fazer um negócio, eu já fico pensando o tamanho da bronca que vai ser fazer isso, e inconscientemente, às vezes, eu luto contra. Eu dou opinião, argumento para que não seja feito, então você fica enviesado. Você tem o conselheiro externo, que é alguém que não está dentro da empresa, e você tem um conselheiro independente. A diferença do externo para o independente é que o independente não tem relação com a empresa. O externo pode ser assim, um diretor que já trabalhou aqui, um amigo, alguém do ciclo o advogado da empresa. Alguém do relacionamento que você traz porque o cara tem um conhecimento. Então, alguém do relacionamento, tudo bem, se ele não tiver vínculo com a empresa. Às vezes, é muito comum, a gente pega o quê? O advogado da empresa senta no conselho. Mas ele já é advogado da empresa, ele tem um vínculo com a empresa. Ele não está na operação, está tudo bem, mas ele tem um vínculo com a empresa. O independente não tem. O independente não tem. Então, eu venho para cá como conselheiro do EAG, eu sou independente. Eu não presto serviços extras para o EAG, eu nunca trabalhei no EAG, enfim, eu sou um conselheiro independente. Se eu já tivesse sido um diretor do EAG, eu seria um conselheiro externo, porque eu tenho ou já tive algum tipo de vínculo com o EAG. Mas, por exemplo, a gente está montando conselho na empresa e aí eu escolhi um amigo meu, né, uma pessoa que eu conheci numa viagem que eu fiz, uma viagem empresarial, tinha um empresário de alto calibre lá, eu conheci esse cara lá. Esse cara eu quero como conselheiro. E a gente acaba desenvolvendo amizade. Falei, eu quero esse cara para ser o conselheiro. Eu nunca fiz negócio com ele, não tenho relacionamento. Ele é um conselheiro independente. Ele é um conselheiro independente. Entra lá, ele é independente. Aceita, ele vem independente. Isso. Como é que eu monto e aí quanto custa? Minha orientação, quando me procuram para montar o conselho, é o seguinte: monte com pelo menos 2 independentes. No mínimo 2 independentes. Porque você vai ter 2 visões absolutamente independentes dentro do seu conselho. Isso é super importante. Como que eu escolho esses caras? Depende do que você quer fazer com a empresa. O primeiro conselho que eu montei na minha empresa, lá em 2005, foi eu queria vender uma parte da empresa. E a gente percebia que eu tinha um para vender e eu precisava mudar a estratégia da empresa. Então eu trouxe, era uma empresa de TI. Eu trouxe um cara de M&A, de fusões e aquisições, cara de um fundo, e eu trouxe um cara que era CEO à época da TOTUS. Eu tinha uma empresa de TI, para sentar no conselho para pensar estratégia comigo. Então, eu sabia o que eu queria, eu trouxe esses 2 caras. Então, você vai montar o seu conselho, você tem que falar o que eu quero. Quem que eu quero? Tá? Eu tenho um monte de amigo interessante, inteligente, tal, que eu gostaria de trazer. Tá, mas o que você quer fazer? Porque você tem um monte de amigo inteligente e interessante, mas quais são as competências que eu preciso ter para esse conselho? E aí você decide quem é. Quanto custa? Um conselheiro profissional, eu recomendo sempre que você contrate um conselheiro profissional. Existe formação de conselheiros, experiência e tal. Legal, mas por exemplo, deixa eu te interromper aqui. Claro, manda ver. Você pode ter um range, eu sei que pode ter um range, tem conselheiro que ganha 50 mil reais por mês, mas isso é a realidade das grandes empresas. Isso. Estou pensando na realidade de uma pequena e média empresa, né? Vai trazer um que está em crescimento, que está numa rampagem, que a pessoa entendeu que quer jogar outro jogo, vai trazer um conselho. Então, vai trazer um conselheiro. É igual o salário, o independente ganha a mesma coisa que o externo e alguém que é interno, que trabalha na empresa tem um cargo executivo. Em geral, o independente externo é o mesmo valor e o cara que tem o cargo executivo, em geral, com empresa pequena e média, ele tem um valor menor ou às vezes nem é remunerado para participar do conselho. Tá? O que você está falando é muito importante e vem de encontro da razão pela qual eu criei o meu negócio, tá, Marcelo? Para você contratar um conselheiro que realmente vai começar a fazer a diferença na sua empresa, bom, de razoável para bom, para ver, você vai pagar a partir de uns 15 pau por reunião pro cara, para sentar lá com você. Então, você está falando de 2, você vai pagar 30 pau por mês para ter uma reunião mensal com um conselho. É caro?
Não, caro ou barato depende do valor que gera. Um ano é 360 pau. Depende do valor que gera, caro ou barato. A gente discutia isso, né? Agora, é muito dinheiro? A princípio pode ser. É o que eu falo. Você retorna o valor, assim, a hora que você bota para funcionar e faz, você fala, nossa, devia ter feito antes. Mas às vezes a sua empresa não tem condição de fazer isso, não tem disponibilidade de caixa, não tem uma série de coisas para fazer. O que eu montei? Eu montei um conselho compartilhado. Então, ao invés de você contratar esses conselheiros, a gente tem turmas de empresários que se reúnem e você tem 6 empresários e sempre 2 conselheiros profissionais acompanhando esses empresários. Para que seja viável você pagar. Porque senão você não consegue pagar. Que seja viável você pagar e, de repente, em vez de ter 2 conselheiros independentes, você tem 6, 7 conselheiros independentes no seu negócio, com outros empresários te ajudando a olhar, te ajudando a decidir o seu negócio, te ajudando a fazer estratégia, com um networking violentíssimo. Porque conselho é isso também, você contrata network. Muitas vezes você vai contratar conselho, eu trago um conselheiro para minha empresa porque eu quero o network que esse maluco tem. Eu estou precisando entrar num outro mercado. Você não vai trazer um Zé Mané. Não vou trazer o Zé Mané. Resultado comprovado, alguém que tem bons relacionamentos, né? Alguém que tem uma boa formação, nível socioeducativo e financeiro elevado, né? Porque tudo isso é geração de valor para o teu negócio. Depende do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, a gente estava falando, uma empresa que quer trazer investimentos um investidor em 2, 3 anos. O que eu preciso? O que eu monto de conselho? Precisa ser um conselho deliberativo? Não. Porque se você tem um conselho consultivo bom, o investidor olha, você mostra para ele, eu tenho um conselho. São essas pessoas aqui que fazem parte do meu conselho. Porque quando eu, por exemplo, quando sou chamado para sentar num conselho que não seja os meus conselhos compartilhados, eu olho quem é a empresa, porque eu vou emprestar meu nome para essa empresa. A hora que a empresa fala que eu sou conselheiro dela, eu estou avalizando essa empresa, de alguma maneira. Então isso vale dinheiro. Isso vale dinheiro. Inclusive, quando você é conselheiro deliberativo, ou seja, né, estatutário, eu respondo no CPF as cagadas do CNPJ. Eu sou solidário, eu sou administrador da empresa. É como o administrador que é assinado, eu sou administrador. Então você tem, inclusive, seguro, chama seguro de dinheiro. Você tem seguro para participar. É que aí é o nome técnico, né, do seguro, que é Directors and Officers, chama D&O, é o nome técnico. Né? Que a empresa paga, porque se tiver um processo, ele banca pelo seguro e não pelo conselheiro. Isso, exatamente. Então você precisa ter. Então é uma puta de uma responsa. Mas para a empresa, esse cenário, eu quero vender a empresa em 2, 3 anos. Eu preciso do conselho operativo? Não. Mas você precisa de um conselho que você vai trazer. Agora, quem que eu preciso? Depende. Que tipo de crescimento, do que é a sua empresa, para eu saber quem que eu trago. Aí a gente monta esse conselho. A minha orientação, e por isso que eu montei o meu negócio, assim, para as empresas pequenas, começa com um conselho compartilhado, inclusive para você entender o que é prestar contas. Você entender o que é. Você entender que você ir lá e apresentar os resultados. Você entender o que é você tomar uns não na cabeça. Você entender que que tem outras visões de mundo. Você entender que nem sempre você está certo. E aí depois você monta o que a gente chama de conselho privado. É muito comum, eu tenho muitos clientes que começam com conselho compartilhado e depois montam um conselho privado. Porque agora entendi e agora eu quero jogar um outro jogo ainda. Então você monta um conselho privado. Porque aí você tem um outro jogo, um olhar mais focado dentro da sua empresa. Aí ele é mais cadenciado. E eu tenho empresas que se mantêm num conselho compartilhado, porque o nível de criatividade que você tem na diversidade de opiniões é muito grande no conselho compartilhado. E mantém um conselho privado para poder andar nos detalhes da governança da empresa. Então, é por aí a linha de investimentos que você tem num conselho para fazer. Se paga. Ele pode custar, muito. Então, de 150 mil por ano num compartilhado a 600 mil ou mais num conselho ou deliberativo ou consultivo privado. Consultivo privado. Né? E aí o empresário está olhando e fala, nossa, 150 mil por ano ou 600 mil por ano é caro. E aí eu só queria dizer o seguinte, né? Não tem certo, não tem errado, não. Tem maneiras diferentes de ver o mundo, mas eu aprendi esse ano a criar uma estratégia para tomar decisão. Tá? E a estratégia que eu aprendi a criar para tomar decisão, ela vai ser sempre baseada no objetivo fim da minha empresa. Então a gente tem um alvo na nossa empresa, a gente está preparando a nossa empresa para ela receber um valuation de 500 milhões de reais. Né? E
Isso não quer dizer que a gente vai vender ou não, mas enfim, você faz um valuation, é que existe essa possibilidade, tá? E aí, quando eu vou tomar uma decisão hoje, por exemplo, vou colocar um conselho, a gente vai investir, vai ser 600 mil por ano. Você vai falar, 600 mil por ano é caro ou barato? Não, essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada. O plano é de 5 anos, né? O plano é de 5 anos. 600 mil por ano em 5 anos são 3 milhões. Aí você vai falar assim, 3 milhões é caro ou é barato? É essa a pergunta. Essa pergunta não, essa continua sendo a pergunta errada, tá? A pergunta certa é, montar este conselho vai me deixar mais perto ou mais longe dos 500 milhões de reais de valuation? E Exatamente. aí eu tomo a decisão, cara, vai te deixar mais perto, vai te abrir mais portas, as empresas valorizam mais tua empresa porque ela tem um conselho, ela sabe que a empresa tem governança, quando ela pegar, a empresa não vai pegar uma zona, não vai pagar uma bagunça, então tua empresa vale mais. Opa, é um outro jeito de tomar a decisão. Exatamente. É um outro jeito de tomar decisão. Então, enfim, né? Para quem quer jogar outro jogo, para quem quer fazer alguma coisa diferente, antes de achar é caro, é barato. E aqui a gente não está vendendo nada, né? O Não, mais legal de exatamente. tudo é que a gente está contando a nossa experiência e a gente não está vendendo, porque, enfim. Mas antes disso, quando você for tomar uma decisão que você quiser jogar um jogo diferente, você precisa fazer perguntas diferentes. As perguntas não é se é caro ou se é barato. O lance desse jogo não é você ficar aqui mendigando R$1.000, R$2.000, né, para pagar pro conselho ou não, pro conselheiro ou não. A questão não é essa. A questão da pergunta é: isso aqui vai me trazer valor? Isso aqui vai me deixar mais próximo do meu objetivo? Isso aqui vai fazer com que eu fique mais focado nos meus resultados? Isso aqui vai me colocar na linha para não fazer com que eu seja o meu próprio inimigo e deixe de fazer o meu trabalho? E o que eu não estou vendo, sabe, errar menos. Uma coisa que a gente fala muito no conselho é que nós te ajudamos como conselheiro, você erra menos. Porque eu já errei, os outros conselheiros já erraram, os outros empresários, tem coisas que você não precisa errar igual. E assim, R$1.000 é muito caro se não gera valor. R$100.000 é barato se gera valor. Nós somos empresários, nós sabemos disso. É isso. R$1.000, pô, R$1.000, vou comprar se gera valor eu não gasto 10. Eu não sou mão de vaca de nenhum, mas eu não gasto R$10 se eu não acho que vai gerar valor. Para que eu vou gastar R$10? 600 pau por ano é muito dinheiro? Eu acho que é muito dinheiro. É caro? Não, talvez seja barato. Na verdade é assim. A gente não nega que é muito dinheiro. Isso. Né? A pergunta não é para dar a impressão que a gente está falando que é dinheiro de troco. Não, de jeito nenhum. Pode sair, né? Não, eu acho que é dinheiro pra cacete. A gente está falando que é dinheiro pra caramba. A pergunta é isso. Não é se é caro ou se é barato. Não é essa a pergunta. Não estou falando que 600 mil é pouco dinheiro e é barato. Estou falando, ela leva a gente mais próximo pro objetivo. Exatamente. E agora, mas tem uma pergunta anterior, né, que você fez aqui agora há pouco. Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Tem que saber. Você tem que saber, velho. Objetivo, você sabe o que fica caro, o que fica barato pro objetivo, e aí isso vai te manter mais perto ou mais longe, é assim que tem que ser feita a conta. Essa decisão que você tem que tomar ali na frente e fazer. O conselho te leva mais longe? Leva. Claro, você montar direito, né? Como tudo na vida. Eu contratar um super... O erro clássico que um monte de nós já cometemos na vida, e tenho certeza que os comandantes também. Vamos contratar um diretor comercial para aumentar as vendas. Foi o cara certo? Você entendeu exatamente o que você precisava? Porque às vezes você... É um erro clássico. Eu queria aproveitar esse gancho aqui, né? Eu vou fazer a pergunta certa, Gustavo. Porque vamos ver. Eu sei a resposta, né? Como o conselho ajuda a resolver os problemas do dia a dia, né? Então vamos esclarecer inclusive isso para os comandantes, porque quando a gente conversou na hora do almoço, eu percebi que na verdade o conselho não ajuda a resolver os problemas do dia a dia, né? O conselho ajuda a resolver uma outra coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, o conselho ele está no âmbito estratégico, né? Na empresa a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. O conselho está no estratégico. O que é o estratégico? Estratégia, eu costumo dizer que você sabe se você tem uma estratégia, se você sabe por que dizer não. Se eu não sei por que dizer não, eu não tenho uma estratégia clara, pelo menos. Essa história de que aparece um monte de oportunidade para a gente, né? E aparece. Se eu não sei qual é a minha estratégia... A gente teve uma discussão hoje com um empresário que ele está querendo dizer sim para tudo e eu tentando mostrar para ele, falar, cara, dá um foco nisso aqui, ó. Não tem estratégia. Ele está olhando para um monte de coisa e fala, não, dá um foco nesse. E ele não consegue ver, enfim. Porque não tem estratégia. Então, o conselho ajuda você a definir a sua estratégia, a avaliar a sua estratégia, medir sua estratégia.
Como nós estamos falando de pequenas e médias, se eu falar do conselho mudando o jogo, que é um conselho para pequenas e médias empresas, é diferente. Quando eu sento no conselho de uma empresa multibilionária, a gente tem outras discussões. Mas quando eu estou falando de pequenas e médias empresas, a gente não entra no detalhe do operacional, mas as dores operacionais estão lá. Então, às vezes, eu estou com uma dor de vendas. Caramba, eu não estou conseguindo aumentar as vendas. Eu estou lá e eu faço uma campanha, eu faço não sei o quê, eu contrato o bendito do diretor comercial, vai não sei o quê. O conselho, como ele está no estratégico, ele sai ele está olhando de cima, a gente consegue falar para você o seguinte, fala, Rogério, faço outras perguntas para você. Aonde está parando isso aqui? Olha, você não está vendo. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente sozinho, quando a gente enxerga normal, a gente enxerga 90 graus. Quando a gente é um cara quando a gente é um cara muito inteligente, muito conectado, a gente enxerga 180. 360 você não enxerga. O conselho te faz enxergar 360, porque você tem outras pessoas olhando. E aí a gente pode, dentro de uma questão operacional sua do comercial, por exemplo, nesse cenário, apontar para vocês pontos que você não está olhando. Nós não vamos resolver a questão para você. Mas nós vamos te provocar com outras questões. Fala, isso aqui, você viu isso aqui não tem. Eu já vi numa empresa que eu tive, que eu sou conselheiro, a gente resolveu isso. O que gerou esse tipo de problema foi isso. Daí, como é que está a dinâmica de contratação de pessoas? Como é que você está avaliando os indicadores? Enfim, sei lá, depende do que for. Você traz essa experiência e coloca ali. Mas nós não vamos... Conselho não é... Conselho que entra não desce na operação. Não desce. Se... Isso, quando eu vejo conselho, quando eu estou num conselho que eu vejo que a gente precisa descer na operação, eu troco o executivo. Que se eu no conselho eu precisei descer na operação, significa que o executivo não está bom. Deu conta. Ou eu troco, ou eu chamo na xinge e falo, velho, você não está fazendo seu papel. Essa é a hora que você manda eu ir embora. Pensa bem. Show de bola. Eu vou falar que minha vontade era ficar aqui mais umas 2 horas, né? Pois é, papo Mas, bom. enfim, papo bom. E são outros tipos de conversa. Inclusive, a gente estava discutindo aqui, né? Então, a gente começou a trazer outros tipos de conversa para o nosso podcast. E aí a Aline falou, Marcelo, eu acho que você trazer esse tipo de conversa vai afastar um pouquinho a gente do nosso público ideal, né? Do pequeno e do médio, porque, enfim, talvez não conecte com o pequeno e médio. Então, eu acho que está na hora de fazer uma pesquisa, né? Pois é, a gente fazer uma pesquisa, mas eu fiquei aqui mais tranquilizado com esse ponto. Porque eu acho que o jeito que o Gustavo trouxe aqui para nós, Marcelo, o jeito que... As coisas que a gente conversou no almoço e tal, eu acho que o Gustavo não só traz a possibilidade dos pequenos e médios empresários enxergarem, olha, um conselho é uma vantagem, eu tenho condições, porque até então o que eu pensava, né? A gente discutiu isso, né? Pô, como que o pequeno e o médio vai ter um conselho? Bom, então hoje eu já aprendi como que ele faz para ter. Existe possibilidade, né? Existe uma possibilidade que gera valor para ele. Exatamente. Então, se a gente vem aqui com um assunto que gera valor para o nosso cliente, que é uma possibilidade para ele, eu acho que a gente está dentro, a gente não está fora. Então, eu fiquei muito mais à vontade. Gratidão a você. Um maior prazer. O meu objetivo é democratizar o acesso ao conselho. Eu montei essa empresa para isso, para democratizar o acesso ao conselho. E trouxe meu livro para vocês. Ah, legal. Então, daqui a pouco eu vou pedir para você deixar seus contatos, vamos falar do livro. Eu só queria fazer a pesquisa antes, senão a gente esquece. Tá? Não, deixa ele aqui em cima, Eu quero fazer o seguinte, a pesquisa é assim, ó. Se por acaso você achou que este tipo de conteúdo, tá, deixou a gente muito longe de você, né, muito longe dos seus objetivos, das suas metas, você vai me mandar um direct e vai falar que, Marcelo, o episódio, qual é o número desse episódio, garoto? 105. Você vai mandar um direct para mim e vai falar, Marcelo, o episódio 105 deixou a gente muito longe de você, ou você muito longe da gente. Se você achou que esse episódio, ou este tipo de conteúdo, né, fez você enxergar um mundo diferente e você quer saber mais disso, você vai pegar e vai mandar para mim e vai falar, Marcelo, o episódio 105 abriu minha mente e eu quero saber mais disso. Tá? E aí a gente consegue tomar decisões baseado em ouvir vocês, que são os nossos clientes, para poder trazer o melhor conteúdo. Agora, aproveitando, né, Suti, tem o livro, né? Fala um pouquinho do livro e quem quiser te procura por onde? Tá bom. Conselho Mudando o Jogo? Conselho Mudando o Jogo, vai no Google, Conselho Mudando o Jogo. No Instagram, Conselho Mudando o Jogo. Conselho Mudando o Jogo. Você acha? E o livro que chama Bora Mudar o Jogo. Bora mudar o jogo, então. Bora mudar o jogo. Bora mudar o jogo. Deixa eu mostrar o livro aqui. Para quem estiver assistindo no YouTube, tá? Tô com o livro aqui na minha mão, dá uma olhada no livro. Bora mudando o jogo. Tá na Amazon para comprar.
com o Gustavo Sutti e com o Luciano, tá na Amazon, vai lá, compra o livro e aí vai ter ali uma boa leitura para você, né? E se você gostou desse bate-papo, então acho que, né, você precisa ler o livro. Daqui a pouco eu quero a Vou assinar, dedicatória, eu quero a claro. dedicatória aqui Claro do que livro. sim. Legal, então. Queria fazer um fechamento aqui, Marcelo. Olha só, que incrível tudo isso aqui que você trouxe, Gustavo. A gente quer te agradecer imensamente. Obrigado. Foi um prazer inenarrável. Inenarrável. Estar aqui com você. E a gente tá chegando no final, infelizmente, né? Acho que se a gente tivesse no ao vivo, a gente ia fazer... Mas eu queria que você deixasse aqui um comando. Se você fosse deixar um comando aqui pro nosso comandante, um insight de uma coisa que você falasse assim, comandante, ó, dá uma olhadinha para isso aqui. É o que eu falei aqui durante. Troca o não consigo pelo não quero. Troca no seu dia a dia. Troca, você vai ver o efeito que isso tem. Nossa, muito bom. Então eu quero convidar aqui os comandantes, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber aí... Se tiver assistindo no YouTube, né? Exatamente. Para você ser notificado e receber mais vídeos como esse. Quero agradecer você também, Marcelo, a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Tamo junto, obrigado. É um desafio, prazer. pôr a cara na frente da câmera aqui, não é fácil. Né? Para quem acha que é fácil, faça uma tentativa. Não é tão fácil assim. Então agradecer a oportunidade, espero que com isso eu também possa me desenvolver. A gente falou de se desenvolver, isso faz parte, né? A gente tem que estudar, a gente tem que praticar, a gente tem que tentar se desenvolver. Então, gratidão por esse momento também. Acho que é isso. E é isso. Então, é isso aí, comandante. Toda quarta-feira, às 18h41, sai mais episódio no podcast Empresa Autogerenciável. Valeu!